Glória a Deus. Amém? 7h35, nossos 5 minutinhos nós já vamos começar para a gente não estender muito. Bem? Vamos orar? Quem ora por nós? Quer que eu ore? Pode ser. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos este estudo em tuas mãos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor venha falar conosco através desse estudo, Senhor, meu Deus e meu Pai, e venha nos mostrar grandes coisas, Senhor. Nos revela aquilo que o Senhor deseja nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, semana passada nós viemos, né, até o capítulo 19, até o versículo 29, né, que nós vimos ali a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Ló acaba pedindo aos anjos que deixa eles irem para uma cidade ali próxima, né? E a esposa de Ló acaba olhando para trás naquela fuga e é, eles acabam a esposa de Ló acaba ali virando uma estátua de sal, né? Que é o que a palavra do Senhor vai nos contando. Então, aí hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 19, no versículo 30. Irmã Catiane, você pode ler para a gente capítulo 19, versículo 30, 31 e 30, 31, 32 e 33. Tá. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de nós, de toda a terra. Vendemos a beber vinho a nosso pai e deitemo-no com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. 33 também? Pode ser. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Então, qual que é a cena aqui, né, a situação? Ló e sua família saem de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não sai de suas filhas, né? Elas acabam se vendo numa situação complicada, a qual eles acabam saindo ali da cidade de Sodoma e Gomorra, eles vão para a cidade de Zoar, eles ficam com medo, né? Ló fica com medo de ficar ali naquela cidade e ele passa a viver ali nas montanhas, ou na tradução da Bíblia da Cristiane, no monte. Ficou com medo de permanecer em Zoar e foi lá para as montanhas. E como ali não havia, né, pessoas, não havia ninguém ali, o que elas pensaram? Poxa, não tem homem aqui para a gente casar, os nossos pretendentes acabaram ficando lá em Sodoma e Gomorra e morreram lá. E agora, o que nós vamos fazer? Não temos mais o que fazer. Então, o que elas decidem fazer? Nós vamos embebedar o nosso pai, vamos nos deitar com ele e vamos perpetuar, nós vamos dar continuidade, né, à geração do nosso pai, à geração da nossa família. E assim eles decidiram fazer. Lembra lá é, de quando Noé sai da arca? Noé ele acaba cultivando ali as uvas, né?
acaba fazendo ali um vinho, acaba tomando do vinho, e quando ele toma daquele vinho, ele faz uma grande besteira ali, fica ali como um bêbado, né, totalmente desacordado, aquela situação complicada. E então um dos seus filhos, o Cã, ele começa a caçoar do seu pai, né? E aqui nós vemos mais uma parte do efeito do álcool, né? As suas duas filhas conseguiram embebedar o seu pai, foi uma em uma noite, a outra em outra noite. Elas embebedaram seu pai, tiveram relações com ele e elas engravidaram. Mas nos falando aqui no 34, no dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem me deitei com meu pai, vamos dar-lhe vinho também essa noite. Você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, ali, a segunda, né, a mais nova, vai lá, embebeda ele também, se deita com ele, e ali elas engravidam. E quando elas engravidam, têm as crianças, elas colocam os nomes de Moabe e Ben-Ami, Ben-Ami, ou como algumas pessoas falam, né, Ben-Ami, ah, que no caso dá origem a dois povos que futuramente vão ser dois povos muito inimigos de Israel, que o Moabe da Moabe, que é um dos filhos dela com o pai, acaba gerando ali a cidade moabita, o povo moabita, e o Ben-Ami, ele acaba gerando ali o povo amonita, que foram dois grandes inimigos de Israel. Ah, só que algo muito interessante é o seguinte, que Ruth, ela era moabita. Eu acho essa parte muito interessante. Até estava conversando com a pastora Adriele mais cedo, é que Ruth, ela era moabita. E Ruth, ela se encontra na linhagem de Jesus, né? É, então você vai vendo aqui que mesmo o povo se autodestruindo, mesmo o povo errando, errando, pecando, pecando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, ainda assim, de lá, dentro daquela destruição toda, dentro daquele pecado todo, o Senhor tira algo ou alguém de bom daquela situação. Então, mesmo em situações moralmente desastrosas, como foi essa situação aqui de Ló com suas duas filhas, Deus ainda ele pode produzir redenção, Deus ainda ele pode produzir perdão, ele pode ainda tirar algo de bom daquilo, também. Então, aqui, no caso, essa parte seria mais ou menos isso, né? Seria basicamente isso, a qual eles começam a gerar esses dois povos, são Moabitas e os Amonitas. Tá bem? A partir do capítulo 20, nós vamos ver que uma história também parece que nós já vimos essa história, mas é outra história com os mesmos personagens, tá? Nós vimos ela, mas é a outra história com os mesmos personagens. Vai nos dizendo no capítulo 20, versículo 1, Abraão partiu dali, da região de Negueb, e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois de algum tempo em Gerar. Ali, ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Olha, olha, ele não aprendeu lá atrás, não, gente. Misericórdia, ele não aprendeu lá atrás. Versículo 2, ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. A gente já viu essa história aqui, né, gente? Quando ele foi lá para a cidade de
Meu Deus, como é que chama, gente? Eu Egito. estou lembrando do faraó, Egito, isso, obrigado. Quando ele foi para o Egito, né? Ele acaba dizendo para Faraó, Faraó, ela é minha irmã. E como eu disse naquela vez, a Bíblia não nos dá um respaldo para dizer que ele tomou e teve relações com ela, mas também não dá respaldo para dizer que tomou e não teve relações com ela. Só que algo que eu acho muito interessante é que aqui o Senhor ele é muito claro em toda essa situação. Então o rei Abimeleque ele toma Sara para ser sua esposa, só que aqui é bem claro, aqui no versículo, vamos ver o versículo 3 e 4. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não devolver, esteja certo que você e todos os seus morrerão. Então aqui você pode observar que é a mesma situação. Ele fala que é irmã dele, só que aqui a Bíblia deixa bem claro que ele não tocou nela, ele não teve relações com ela. Mas olha o que ele fala, Senhor, o Senhor mataria mesmo, o Senhor destruiria mesmo uma pessoa que fez algo na inocência. Eu não sabia que ela era irmã dele, porque ela disse que era irmã dele e ele disse que era irmã dela, que era irmão dela. Então, nós vemos aqui aquele dito popular, né, que as pessoas dizem que quando nós somos ignorantes, que quando nós não conhecemos a palavra, que quando nós não conhecemos a verdade, o Senhor nos poupa e que provavelmente nós seremos salvos mesmo não sabendo nada. Você pode observar aqui que o Senhor feriu ele e o Senhor disse para ele com todas as letras, mesmo que você não tenha nada a ver, mesmo que você estava de mãos puras, coração puro, ainda assim você vai morrer. E nesse caso aqui, ele ainda dependia do marido da mulher dele, né? Ele dependia do marido da mulher dele orar por ele para que ele pudesse ser curado e não morresse, né? Então, nós temos alguns pontos bem importantes aqui. Primeiro, Deus avisa Abimeleque através de sonhos. Ele não toca em Sara, e nós vamos ver o porquê que ele não toca em Sara. E logo depois, ele devolve Sara para Abrão. E ele vai dizendo, na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse, o que fizeste conosco? Em que foi que eu pequei contra ti, que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que fizeste não se faz a ninguém, mas ele já tinha feito com alguém lá atrás. E perguntou Abimeleque a Abraão, o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu, eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte do pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher.
Então, aqui, só confirmando aquilo que eu disse naquela aula, né, que nós falamos sobre Faraó e Sara, aqui ele revela que ela é meia irmã dele, é irmã apenas de parte de pai e não por parte de mãe. Mas é aquilo que eu disse naquele dia, a partir do momento que se toma como mulher, ela deixa de ser irmã e passa a ser mulher dele, né? Não existe uma meia verdade ou uma meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. Então aqui eles vão, Abimeleque começa a indagar ele, começa a perguntar por que que você fez isso e tal, e ele fala que é, ele achava que ninguém ali temia ao Senhor e é, que estava com medo, né, de matar ele, igual ele estava com medo lá no Egito. Nem parece que serve ao Deus Todo-Poderoso, que aqui não era chamado ainda de Deus de Israel, mas o Deus Todo-Poderoso que falava com ele assim no tete-a-tete, gente. Poxa, o Senhor já havia falado com ele tantas vezes e mesmo assim ele cai no mesmo erro, na mesma cilada, na mesma mentira, né? Então o Senhor é, tinha uma intimidade com ele e acho que não passou pela cabeça dele, poxa, o Senhor que tudo vê, o Senhor que tudo faz, pode simplesmente me livrar da mão de Abimeleque. Mas ele não pensa isso. Ele simplesmente decide manter aquela mentira que começou lá no Egito. Então, a partir do versículo 14, vai dizendo: então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu a Abraão, olha Abraão enriquecendo de novo às custas de mentira. E devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, pode ficar onde quiseres. A Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1.000 peças de pratas para reparar a ofensa a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Ele está dizendo da seguinte forma: olha, para dizer que eu não toquei em você, para todos saberem que você não está impura, porque eu não toquei em você, eu vou dar ao seu irmão, barra marido, 1.000 peças de prata, para que todos vejam que você permanece limpa, né? Você é inocente. E a seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, o Senhor ele dá esse castigo, né? Bom, vocês não vão conseguir ter filho. Eu acredito, a Bíblia não deixa tão claro, mas eu acredito que houve alguma doença precária também para os homens, por mais que a Bíblia não fala. Por que que eu acho isso? Porque aqui fala que Deus curou Abimeleque. Então, logo depois, fala que o Senhor havia deixado todas as mulheres estéreis. Então, para que que havia curado Abimeleque se quem ficou estéril foi as mulheres? Então, provavelmente, ali houve alguma doença para os homens também. E uma curiosidade que eu achei muito interessante. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra profeta, que é quando o Senhor fala com Abimeleque. Ele fala aqui no versículo. Cadê? Versículo 6, versículo 7. Agora devolva a mulher ao seu marido, ele é profeta, e orará em seu favor para que você não morra. Então, aqui é a primeira vez na Bíblia que é falado essa palavra profeta, é citado a palavra profeta, e inclusive
foi citado diretamente por Deus. Foi Deus que disse essa palavra pela primeira vez. Amém? Então, versículo 21, capítulo 20, fechado. Nós vamos agora para o capítulo 21. Gente, alguma dúvida até aqui? Deu para entender tudo? Está tudo ok? Tudo certinho? Então tá bom, viu um joinha aparecendo aqui. Então vamos lá. Agora o capítulo 21 vai nos falando sobre o nascimento de Isaac. Aí vem o porquê que o Senhor deixa claro que Abimeleque não tocou em Sara, porque logo depois Sara engravida e logo depois Sara ela dá à luz a Isaac. Se o Senhor tivesse permitido que Abimeleque tivesse tocado em Sara, provavelmente tanto aquele povo naquela época quanto hoje as pessoas iriam questionar a paternidade de Isaac, né? E diriam que poderia ser de Abimeleque e não de Abraão. Mas por isso o Senhor deixa bem claro aqui que Abimeleque não tocou em Sara. Nesse capítulo 21, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 anos de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso. Todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem sabe o significado do nome Isaac? Alguém sabe o nome do significado do nome Isaac? Não? Ninguém? Então tá bom, vamos lá. Isaac significa ele ri, e exatamente faz referência de quando o Senhor fala com Abraão e Abraão começa a rir daquilo que o Senhor falou com ele, né? Então, Isaac significa ele ri, fazendo menção a Abraão. E o povo vai colocando aí, né, o nome de Isaac, 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 muitas das vezes sem saber o significado, ou achando que está dizendo ele ri o Isaac, mas não está dizendo o Isaac, está dizendo Abraão. Então faz referência a Abraão quando ele ri da promessa que o Senhor fez para ele de Isaac. Amém? Então o Senhor ele cumpre aqui uma das promessas que ele fez para Abraão. E logo depois, aqui já no versículo 8 do capítulo 21, vai nos falando sobre expulsando Agar e Ismael. Vai nos dizendo: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que a egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaac e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse:
Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino e se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá de onde você o deixou, levante, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos, Mike, quietinho, calma aí, aguenta as pontas que daqui a pouco tá acabando. Ah, versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e lhe deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu lhe dar uma mulher da terra do Egito. Então aqui é, Sara, né, ela começa a pedir a Abraão que tirasse ali tanto o menino, aqui eles nem falam sobre o nome dele, né, que é Ismael. Só chama um menino, até parece realmente uma madrasta, né? Madrasta normalmente, não sempre, mas normalmente, sempre falar um menino, a criança, né? E aqui ela começa a dizer dessa forma e ela fala com Abraão, ó, pega o menino, tira o menino daqui, tira a escrava daqui também. Não estou gostando dessa situação. E Abraão ele começa a sofrer com aquela situação, porque, afinal de contas, né, gente, é, é filho dele, né? Então, Abraão ele começa a sofrer, mas Deus confirma ali que era realmente para fazer isso. E no deserto, quando eles vão ali para o deserto, Agar deixa o menino ali num lugar e se afasta, porque ela não queria ver ele morrer. Só que o anjo do Senhor aparece para ela e fala com ela: olha, eu vi o menino chorar, o Senhor viu o menino chorar. E desse menino também vai sair uma grande geração, vai sair uma grande descendência. Levante, porque o Senhor está trazendo providência. Então, quando ela pega o menino, ali eles vê uma fonte, enche ali a vasilha de água, toma daquela água ali e o menino começa a crescer, vive ali no deserto e vai dando tudo certo ali para, é, para Ismael. Hum, deixa eu só conferir aqui. Tá, beleza, tranquilo. A partir do versículo 22, ele nos falando de um acordo entre Abraão e Abimeleque, né? Alguém pode ler para a gente? 22, 23 e 24.
E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Então aqui o rei Abimeleque, né, está dizendo para Abraão, Abraão, eu preciso que você jure para mim que você não vai mais me enganar nunca mais. Você não vai enganar nem a mim, nem meus filhos, nem os meus descendentes. Trata a nação que lhe acolheu como estrangeiro da mesma bondade que eu te tratei. Porque o Abimeleque ele foi muito bom com Abraão, né? Porque qualquer outro rei nessa situação geralmente iria mandar matar Abraão, iria mandar prender, alguma coisa assim, mas ou então expulsar, assim como é, Faraó fez, expulsar ele dali, falar, ó, some daqui, eu não te quero aqui. Mas Abimeleque toma uma atitude diferente. Abimeleque fala, olha, pode ficar aqui onde você quiser, você pode ficar aqui. Então, ele fala, olha, jura que você não vai enganar nem a mim, nem meus filhos, nem meus descendentes, porque eu fui muito bondoso com você e eu quero que você retribua isso com a mesma bondade que nós estamos entregando a você. Então Abraão declara, olha, eu juro. E todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso, nunca me disseste nada, e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: O que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? E ele respondeu: Aceita essas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento, firmando este acordo em Berseba. Abimeleque e Ficol, comandante de suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Então, ali eles acabam firmando mesmo este compromisso, firmando este trato que Abraão não iria mais mentir, não iria mais enganar ali Abimeleque. E eles fazem esse trato. Logo depois desse trato, ele fala: olha, vai ter um detalhe: tem um poço que os seus servos me tomaram à força. E Abimeleque fala: mas eu não fiquei sabendo de nada. Eu estou sabendo disso agora, que você está me contando ali. Sabe, Abraão vai lá, separa 7 ovelhas e fala com Abimeleque: olha, eu estou entregando essas ovelhas aqui, firmando para você ter certeza absoluta. Esse poço foi eu mesmo que cavei, e não os seus servos. Naquele lugar ali, ele começou a ser chamado de Berseba, porque ali eles firmaram um trato, eles é, firmaram um acordo. Amém? Logo depois, capítulo 22, uma história muitíssimo conhecida, né? Eu mesmo já preguei várias vezes lá na igreja, que é quando o Senhor chama Abraão e fala com ele: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, né? Aí aqui já é aquilo que eu falei com vocês naquele dia.
que Ismael ele era um filho fora da aliança do casamento, ele era um filho bastardo e no mundo espiritual, o filho bastardo não tem nem pai e nem mãe, né? Então aqui o Senhor ele fala com Abraão, olha, toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá, sacrifique-o em holocausto num monte que eu te indicarei. Na manhã seguinte, Abraão vai lá, acorda, pega o seu servo, pega o cutelo, é, prepara ali toda a viagem, começa a ir para Moriá. Quando eles estão ali, já começando a subir um monte, Abraão fala com os servos: olha, vocês vão ficar aqui e eu e o menino vamos. Quando nós terminarmos de sacrificar ao Senhor, nós voltaremos, nós voltaremos até vocês. E algo engraçado é que o Abraão ele já sabia qual era a missão dele lá, que era sacrificar o seu filho. Mas ele sempre está falando no plural. Nós vamos subir, nós vamos adorar. Quando nós terminarmos de adorar, nós vamos voltar até você. Ele estava incluindo ali no retorno o seu filho Abraão também, o seu filho Isaque. Então, eles sobem, coloca ali sobre o menino a lenha, começa a subir, e ali ele começa a preparar um altar lá no Monte Moriá, prepara o altar, prepara tudo, a lenha, o cutelo e tal. Mas, só voltando aqui, no caminho, Isaac pergunta, pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo aqui tudo preparado, mas e o cordeiro, está onde? Onde é que está o cordeiro? Abraão fala com ele, Deus proverá para si. Deixa eu ver como é que está nessa Bíblia aqui, porque nessa Bíblia aqui ela é bem diferente. As brasileiras estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Não, aqui está diferente. Na minha outra Bíblia, ela nem está aqui. Não, tá não. Na minha outra Bíblia, ele está dizendo assim: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Por que eu gosto tanto da outra Bíblia? Porque quando eu estava ali mais ou menos na sexta série, eu levei essa Bíblia para a escola e eu perguntei para minha professora de português, me lembro até hoje, daquela professora. Falei com ela, olha, nessa frase aqui tem algo que está me chamando a atenção, mas eu não estou conseguindo ter certeza absoluta do português claro, então eu queria que você me ajudasse. Aí eu perguntei para ela, esse Deus proverá para si, o que ele está querendo dizer esse para si? E ela virou para mim e falou comigo, olha, ele está querendo dizer em outras traduções, Deus vai prover o sacrifício no seu lugar. Não vai ser você que vai ser sacrificado, Deus vai prover. Então ali ele já faz uma declaração, ele já declara que seria Isaac quem seria é, quem morreria, né? Quem seria oferecido como holocausto, mas ao mesmo tempo ele já está ali profetizando que o Senhor não permitiria que ele matasse o seu filho. Então eles sobem, prepara tudo ali naquele lugar, e quando ele levanta para matar o seu filho, né? O Senhor aparece. A Bíblia fala que o anjo do Senhor, mas fala o anjo com A maiúsculo. Versículo 13, mas o anjo do Senhor chamou do céu Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 12, não toque no rapaz, disse o anjo com A maiúsculo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, seu único filho.
Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão do céu e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia do mar, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos serão abençoados, porque você obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Beceba, onde passou a viver. Então aqui o Senhor aparece para Abraão, né? É chamada, já até falei sobre isso, é chamada teofania, quando o Senhor próprio aparece ali em pessoa, em forma de anjo. Então, o Senhor aparece ali para Abraão, não permite que ele mate o seu filho, deixa ali já um cordeiro já preparado para fazer aquele sacrifício, e logo depois o Senhor ele chama Abraão novamente, fala com ele: olha, por você ter me obedecido, não ter me negado o seu filho, seu único filho. O Senhor ele sempre vai batendo nessa tecla aqui: o seu único filho, eu vou cumprir o que eu te prometi, que a sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto os grãos de areia que tem nos mares. Ah, e você vai conquistar todas as cidades dos teus inimigos e tudo mais. Por meio dela, todos os povos serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Aqui no versículo 20 até o versículo 24, vem mais um pouquinho da genealogia, só que agora já é genealogia de Naor. Vai dizendo: passando algum tempo, disseram a Abraão que Mical dera filho ao seu irmão Naor. Uz, o mais velho de Bus, seu irmão Quemuel, pai de Arã. E aqui vai dizendo aqui o pai, o filho, vai dizendo toda essa parte da genealogia aqui. Amém? A partir do capítulo 23, vai no... Gente, está dando para entender? Eu estou indo muito rápido hoje, eu tô me sentindo um pouco mais eufórico, mas está dando para entender? A tia me deu um belezinha ali. Então, tá bom. A partir do capítulo 23, vai nos falando sobre a morte de Sara. A Sara ela morre com 127 anos. Abraão ele acaba ali comprando um terreno para sepultar a Sara. Ele acaba chamando ali Caverna de Macpela. E uma curiosidade bíblica também, né? Que aqui já tudo início, tudo começo. Esse é o primeiro pedaço de terra oficialmente comprado por Abraão em Canaã. Então, o primeiro pedaço de terra que Abraão compra em Canaã digamos que um cemitério, né? Porque ele acaba é, enterrando a sua esposa ali naquele lugar. E ali foi enterrado Sara, Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia e toda a galera que veio como descendente de Abraão. Bem? Então, o capítulo 23 todo vai falando aqui sobre a morte de Sara, e toda essa parte aqui, a qual ele compra esse pedaço de terra,
e tudo mais. Capítulo 24 nos fala sobre uma esposa para Isaac, o casamento entre Isaac e Rebeca. Abraão ele envia o seu servo para encontrar uma esposa para Isaac. A escolhida acaba sendo Rebeca, que foi um sinal dado por Deus, a moça que oferecesse água para o servo e aos camelos seria a moça escolhida. Então vamos ler alguns versículos aqui. Abraão já era velho de idade bem avançada. O Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas verá a minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para ali. Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da terra de meu pai e da minha terra natal, que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviaria o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir esta palavra. Então ele vai para lá e tudo acontece. Ele acaba encontrando, né, a, a Rebeca. Rebeca, ela demonstra uma grande generosidade, demonstra ser uma pessoa que trabalha e tudo mais, e ela acaba sendo a escolhida até mesmo por direção do Senhor para ser a mulher de Isaac. Amém? E um simbolismo que eu até deixei anotado aqui é o seguinte, que muitos estudiosos veem aqui uma figura de Abraão como o Deus Pai, o servo como o Espírito Santo, que é o intermediador, quem trabalha, quem faz todos os trâmites necessários, Isaac como Cristo, como o Filho, né? E Rebeca como a igreja que muitas das vezes precisa ser buscada, porque depender da igreja de dizer assim, olha, eu quero, a igreja acaba ficando para trás. Mas os estudiosos acabam vendo essa figura, né, fazendo essa analogia entre Abraão, uma analogia de Deus Pai, o servo Espírito Santo, Isaac como Cristo e a Rebeca sendo a igreja do Senhor. A partir do versículo 50, Labão e Betuel estão aqui na situação, né? Eles estão ali no casamento de Rebeca e Isaac. Eles acabam casando aqui a partir do versículo 50. E a partir do capítulo 25 já vem aqui a morte de Abraão, os últimos anos de Abraão. Abraão ele acaba se casando novamente com uma mulher chamada Quetura, e ali ele acaba tendo vários filhos com Quetura, mas Isaac ele permanece como o herdeiro da promessa. Abraão, uma curiosidade, Abraão ele morre com 175 anos. Imagina uma pessoa vivendo, meu Deus do céu, 175 anos. É muito tempo, gente. É muito tempo. Quase
quase 2 séculos, né? E ele acaba sendo também é, ele acaba sendo também sepultado ali naquele mesmo lugar que ele compra para Sara. Mas vamos dar uma lida aqui, que essa parte é também bastante importante. Aí agora nós vamos já entrar também na história dos filhos de Ismael, Esaú e Jacó e tudo mais. Tá bem? Então vamos lá. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zimram, Joksam, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Então foram mais 6 filhos que Abraão teve com Quetura. Joksam gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos das suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efron, filho de Zoar e Itita. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque morava próximo de Beer-Lahai-roi. Um nomezinho difícil, glória a Deus. Está a partir do versículo 12, que fala sobre os filhos de Ismael, que vai falar: este é o registro da descendência de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael listados na ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael; Quedar, Adbeel, Midsão, Mispá, Dumá, Massá, e assim vai indo, que ele teve bastante filho. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, e os seus povoados, acampamentos, receberam os seus nomes. Então aqui vem o registro, né, da história dos filhos de Ismael, e ali teve também as tribos que veio de descendente de Ismael. A partir do versículo 19 fala sobre Esaú e Jacó, que também são filhos de Isaac. Amém? São filhos de Isaac. Isso. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filho de Betuel e Aramel, de Padã Aram, e irmã de Labão, também Arameu. Nossa, só nome difícil, glória a Deus. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Então foi consultar ao Senhor, e disse o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá
o mais novo. Então, aqui só confirmando aquilo que nós já falamos, né, sobre a questão de aborto. Quando uma pessoa, quando uma mulher, ela aborta, ela não está abortando somente uma criança, ela está abortando talvez uma nação, mas com toda certeza uma descendência inteira. Ela está abortando ali o filho, ela está abortando o neto, ela está abortando o bisneto, está abortando o tataraneto, e assim vai indo. Ela aborta toda a sua descendência, porque aqui o Senhor está dizendo, duas nações estão em seu ventre. Então, ali o Senhor ele não estava vendo somente Esaú e Jacó. O Senhor ele estava vendo ali toda a nação que viria de Esaú e de Jacó. Bem, ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso, lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo de que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú. Aí aqui já vem uma situação complicada que foi passando de geração em geração, que foi a questão de preferência de filhos. Né? Nós até vamos ver um pouquinho mais à frente que houve outras pessoas que teve também preferência. E só para a gente terminar aqui, Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças e Rebeca preferia Jacó. Essa parte do. Deixa eu ver aqui. Essa parte do ensopado aqui, acho que eu vou deixar para a próxima semana, que aí tem mais algumas outras coisinhas aqui que eu acho que vai ser mais importante. A gente já está com o tempo bem apertadinho, então aí, a partir do versículo 29, a gente continua na próxima semana. Pode ser? É, então aqui, né, já veio Esaú e Jacó, houve uma certa preferência ali, né? Isaac preferia Esaú, simplesmente porque ele gostava de comer das suas caças, e Rebeca preferia Jacó, porque seu outro filho, com toda certeza, era preferido do seu pai, então ela preferiu ficar com o menos preferido. E é isso. Tá? A gente continua na próxima semana a partir do versículo 29, capítulo 25, a partir do versículo 29. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, e logo depois a gente já vai para a nossa parte de perguntas, considerações finais. Amém? Tatiana, você pode orar para a gente? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse estudo, Senhor. E cada palavra fique no nosso coração, nos dando sabedoria, abrindo a nossa mente, e que a gente aprenda muito mais a cada estudo. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.